Shalom, amados! Aqui é a Bruna Fernandes. Eu vim falar um pouquinho sobre como vencer as barreiras e os bloqueios da alma, os bloqueios negativos, pensamentos negativos que o inimigo tenta nos parar. Enquanto a gente estiver nessa terra, o inimigo vai enviar pensamentos negativos, sentimentos negativos, com o intuito do que? De nos parar, porque ele sabe do potencial que Deus colocou em nós. Ele sabe dos projetos de Deus para nós. Então ele tenta nos parar a todo custo, não é verdade? Quantas vezes ele tenta nos parar e continua tentando, mas Deus não vai deixar. Deus sempre vai estar conosco e vai nos orientar. Quantas vezes em um culto de oração, reunião de adoração, Deus falou com você, usou alguém para falar com você sobre os projetos de Deus, que Deus tem uma grande obra na tua vida, que Deus quer que você seja curado, que Deus quer que você seja próspero, próspera, que Deus quer te usar para pregar para nações, para multidões, evangelizar pessoas, ajudar pessoas, orar para doentes. E quando você estava naquela atmosfera da igreja, na atmosfera da adoração, de oração, você tomou posse, na hora você creu com todas as forças. Se alguém naquele momento perguntasse para você, você tem dúvidas do que Deus vai fazer? Naquele momento você iria falar, não, eu não tenho dúvidas, eu tomo posse, se Deus falou, tá falado, é sobre mim, vai acontecer, eu vou romper, eu vou vencer, e Deus é comigo, e acabou. E naquele momento você tá assim. Só que a promessa de Deus, o que Deus vai fazer, leva tempo, é um processo. E com o passar dos dias, semanas, meses, anos, e você tem a promessa, e Deus já prometeu, e você vê nada acontecendo, você começa a desanimar, começa a vir pensamentos: ah, mas será? Será que Deus vai fazer uma grande obra na minha vida? Mas eu sou tão pequena, eu sou tão incapaz, eu já sofri tanto na minha vida e nada deu certo. O meu passado foi difícil. Não é para mim não. Eu vou continuar na minha vidinha, aqui de sempre, no meu comodismo. E você não toma posse do que Deus falou. O inimigo começa a investir também em pensamentos ruins, começa a jogar pensamentos que vira sentimentos, que provoca ações erradas, ou então não ação. O inimigo põe medo de você orar para um doente e você falar, será que o doente vai ser curado e eu vou passar vergonha? Então não vou orar. Então você fica paralisada, paralisado pelo medo. E medo não é de Deus. O medo, ele é uma fé. O medo é fé, só que ele é uma fé contrária à voz de Deus, contrária à vontade de Deus. Quando você tem medo, incredulidade, você está informando para o mundo espiritual, informando para Deus que você não crê que Deus vai fazer o impossível, que você não tomou posse do que Deus prometeu para você. Então, de vez você tomando posse do teu destino, as coisas começam a travar e vir mais coisa negativa, que você tem medo, tá? E talvez o inimigo também põe pensamentos de derrota, dúvida, procrastinação. Quantas vezes Deus já te chamou, Deus já falou para você que você vai ser um pregador, uma pregadora, e você começa a procrastinar. Amanhã eu estudo a Bíblia. Amanhã eu gravo um vídeo. Semana que vem eu vou lá pregar. E isso vai procrastinando, o tempo vai passando. E quem ganha? O inimigo ganha com isso. Porque se você tem potencial, o inimigo consegue paralisar você, consegue parar você, ele ganha com isso. Então ele investe em quê? Em pensamentos, em sentimentos. Infelizmente, como Adão teve a queda do homem, o inimigo consegue ter acesso à nossa alma, muitas vezes. Ao nosso espírito, não, mas a nossa alma, sim. Fazendo o quê? Colocando emoções negativas,
desejos errados, vontades que você pensa que, ai, aquela vontade do fundo do meu coração de pecar. Ai, meu Deus, não sai de mim. É o inimigo investindo na tua alma, porque a tua alma não se rendeu a Deus totalmente. Então, você tem que fazer sua alma se render a Deus, falar, se Deus falou, tá falado, vai acontecer, vai se cumprir. E quando vier pensamentos negativos, sentimentos negativos, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que identificar. Pensamento negativo não é a voz de Deus. Eu não vou aceitar para minha vida, você tem que expulsar esses pensamentos, esses sentimentos negativos. Aconselho você também orar em línguas, orar muito em línguas, porque a oração em línguas vai limpar a tua alma, vai quietar a tua alma, vai acalmar as tuas emoções. E com as suas emoções quietas, a tua alma quieta, você consegue discernir o que é a voz de Deus, o que é você, a sua vontade e o que é o inimigo trabalhando ao teu redor. Então, ore muito em línguas, medite na Bíblia. Não é só ler a Bíblia, mas medite quando vier pensamentos negativos, derrota, pensamentos de pecado, comece a meditar com toda a fé, com toda a força. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e tomar posse das palavras. Com o passar dos dias, você vai ver que você vai ficar mais fortalecido, fortalecida. Ore bastante, jejue e busque intimidade com o Senhor, porque o Senhor ele é vivo, ele é real. Não estou falando de alguém que a gente é um conto de fadas que vê na Bíblia, não, mas Deus é real, Deus existe. O mundo espiritual é real. Então, o inimigo, quando vê o potencial de Deus para tua vida, ele vai tentar te parar de todas as formas. Se ele não consegue na doença, ele vai tentar parar você no medo, na dúvida, na incredulidade, e nisso vai passando os dias, semanas e meses e você não consegue romper. E o erro não está em Deus, o erro nunca está em Deus, muitas vezes está em nós, pelas nossas emoções, que a gente não consegue render as nossas emoções a Cristo. Enquanto as nossas emoções estiver no controle, nosso eu estiver dominando, a gente não vai ouvir a voz de Deus. A gente não vai conseguir se entregar totalmente a Deus. E isso a gente não vai romper, não vai acontecer. Vai passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a promessa que Deus fez para a tua vida não acontece, porque há bloqueios, há barreiras na alma, na mente. Infelizmente, enquanto a gente não render a nossa alma totalmente em Cristo, limpar a nossa alma das informações desse mundo, de todo entretenimento, de todas as informações de pecado, a gente vai ser fácil a gente questionar, é a voz de Deus ou não é? Vai ter dúvidas. E a gente muitas vezes vai tomar ações erradas que vai nos prejudicar, ou então não vai tomar ação. Deus já falou: vai, meu filho, ora para o doente, que eu quero te usar. Meu filho, peça perdão para tal pessoa, procura tal pessoa, peça perdão, que eu quero que você rompa na sua vida. Então Deus falou, e se Deus falou, a gente tem que se apegar às promessas de Deus, à voz de Deus, porque se Deus falou, tá falado. Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso não é um jargão que a gente escuta muitas vezes de pessoas falando da boca para fora, mas essa é a realidade. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com vitória. Então o inimigo ele vai tentar bloqueou suas emoções, bloqueou sua mente. Meu filho, você não consegue prosperar, você não consegue avançar. Vai passando anos mesmo, vai passar dias e meses e você não vai romper. Para romper, você tem que tomar posse da palavra de Deus. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece.
Então você tem que avançar, avançar em Deus. Não aceite pensamentos de derrota. Se Deus falou, testificou que é a voz de Deus, não aceite outra meia-verdade, não aceite outra hipótese, outro caminho, um caminho mais curto, um caminho mais breve. Avance em Deus, porque se Deus falou, se apegue à voz de Deus, não à voz desse mundo. Esse mundo já é corrompido, esse mundo já é do maligno, mas Jesus, ele mora em você, o Espírito Santo, ele mora em você, e ele quer te destravar, destravar os dons, destravar suas emoções, destravar a sua vida por completo, porque se ele planejou algo para você, ele quer que você viva. Você é a luz dessa terra e não deixe o medo te parar, não deixe as emoções contrárias te parar, não deixe a voz de pessoas te parar. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para nos parar. Não deixe essa situação, a preguiça te parar. Ah, eu tô cansada. Em frente, mesmo cansada, daí que você tem que fazer algo. Ah, eu não vou limpar a casa hoje porque você não pode parar. Deus, ele te chamou e ele vai te capacitar. Então, essa é uma pequena palavra, como vencer as barreiras, como romper com os bloqueios da tua alma, e você vai vencer em nome de Jesus. Um grande abraço da tua amiga Bruna Fernandes. Deus te abençoe.